Muito bem, feita a oração, vamos aqui. Foi programado. Como eu já disse, só para repetir para vocês que são novos, o meu objetivo é seguir a espinha dorsal, né, desse livro aqui, que é o Catecismo de São Pio X. Ele é muito bom, eu recomendo que vocês comprem. Ele é muito fácil de entendimento, muito sucinto, muito resumido, são perguntas e respostas, coisa muito objetiva, né? Se você quiser se aprofundar mais nas coisas, que é muito bom, aí existe um outro catecismo da igreja, que é esse grandão. Eu já li todo ele. Muito bom mesmo. Ele esmiuça mais, explica mais detalhes que esse outro aqui não tem, certo? E claro, imprescindível, ter a Sagrada Escritura, né? A Bíblia, importante. Palavra de Deus, um modo concreto de ouvir a voz de Deus. Como deve ser a voz de Jesus? Outro dia eu estava pensando nisso. Meu Deus. Deve ser muito bom, né? Como é a voz de Deus? Como Ele age de fato? E se Deus fosse um de nós, como Ele seria? Ele se encarnou de verdade, né? Ele teve coisas básicas como a gente. Teve calor, frio, fome. Isso é impensável para um Deus. Mas não é impossível, porque Ele é todo poderoso. Ele quis padecer. Então, para eu ter contato com Deus, para isso fazer crescer na minha alma, eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Então é importante. Ah, mas eu não tenho tempo. Tá, tudo bem, ninguém exige que você de uma hora para outra vire um teólogo, mas veja, tempo é prioridade. O que é prioridade na sua vida? 24 horas. Quanto desse tempo é de Deus? O que importa mais para você? Caixão não tem gaveta. Pelo menos eu nunca vi. E Deus não vai cobrar quando a gente morrer, se você tem um diploma, uma especialização, o saldo no seu banco, e nem se você tem uma Porsche. Tanto faz. Né? Então, é importante se dedicar às coisas de Deus, porque é só assim, se abrindo para a graça, pela leitura das Sagradas Escrituras, fazendo oração, a gente vai aprender a fazer oração, o que é isso, e se dedicando a essas coisas, que eu de fato estou abrindo as portas para Deus entrar e fazer a obra. Você vê, por exemplo, a vida de Dom Bosco, um santo extraordinário, as visões que Nosso Senhor concedia para ele, os dons místicos, as curas, né? O santo que levitava. Imagina se chegar de repente o padre andando no ar assim. Mas que Deus queria mostrar, por que Deus permite essas coisas? Deus queria mostrar que é possível a santidade. Eu só preciso abrir as portas. Ele não vai forçar ninguém a nada, né? Então isso é importante. Obras que eu recomendo, claro, não é obrigatório. Catecismo de São Pio X, Sagrada Escritura. Pelo menos, isso é obrigatório. Se não tem, procure ter. Certo? Nós já começamos a falar sobre o primeiro artigo da fé. São 12 artigos. Em qualquer catecismo que você olhar da igreja, Catecismo Romano, São Pio X, Catecismo da Igreja Católica, são 12 artigos de fé. E o primeiro é creio em Deus Pai, né? Que é aquele creio que a gente reza na missa. Aquele é chamado creio dos apóstolos, porque quem fez ele foram os santos apóstolos. São Pedro, André, Tiago, entendeu? Tiago menor, maior, Judas, eles que estiveram com Jesus e ouviram a pregação de Jesus, depois foram enviados por Jesus para também pregar. E pelo Espírito Santo, pela luz, eles foram iluminados pela graça, inteligência, desenvolveram a sabedoria, né? Ciência infusa, como chamam. E eles criaram esses 12 artigos da fé para que os cristãos decorassem, estivessem isso de cor. O que é decorar? Decor, cor em latim, coração. Estivessem no seu íntimo, né? Porque, de novo, eu não posso amar aquilo que eu não conheço. E aí nós já começamos, já falamos da Santíssima Trindade e também já falamos um pouco sobre a criação. Hoje eu vou seguir na criação, só que na ordem invisível, que são os santos anjos. Vamos conhecer mais sobre os santos anjos, quem são, porque existem.
Como eu sei que existe. Muito bem. Isso aqui, eu não sei se vocês sabem, isso é um missal. O que é um missal? Missal é um livro de oração, mas não é qualquer oração. Isso aqui é a oração da missa. Isso é um missal cotidiano, é um missal dos fiéis. Existe para quem pode, quer acompanhar a missa que o padre está rezando com o livro e lendo junto. Claro que não é uma coisa obrigatória, é só para quem quiser. Existe também aqueles livrinhos, liturgia diária, não sei se vocês já viram, que é tipo assim, uma imitação disso aqui, né? Não é completo, ele tem só para o mês, para a semana, depende da edição que você está usando. Então esse é um livro especificamente de oração do padre, para quê? Para rezar a missa e outros sacramentos, estão aqui. E por que é importante ter um livro? Por que é importante seguir orações prontas? Porque eu não posso simplesmente só deixar que o Espírito Santo guie, como fazem, por exemplo, os pentecostais. Porque Deus, que nos criou, sabe muito bem a natureza que nós fomos feitos, e inspirou isso desde o começo na igreja. E você pode observar isso na realidade, como tudo que é importante, de verdade, na nossa vida, tem um rito. As coisas não acontecem de modo aleatório. Por exemplo, um tribunal. Vai ter uma sessão, um julgamento. Existe a ordem das coisas. O momento que um fala, o outro se cala. Tem o momento da defesa, da acusação. E depois o juiz profere a sentença, não é assim? Tem um momento que tem que ficar em pé para receber o juiz, outro momento que fica sentado. E ninguém pode, digamos, bagunçar essa ordem estabelecida, né? Se você não respeitar, o juiz você pode ir preso. Por quê? Porque a seriedade do que você está fazendo exige isso. E por isso que existe isso, é uma liturgia, é um rito. Na igreja não é diferente. Isso Deus instituiu desde o Antigo Testamento. Você vê claramente lendo no Antigo Testamento. Deus mandou como deveria ser o culto no Templo de Jerusalém. Quem poderia oferecer o sacrifício, como ia ser oferecido, a que momento, que hora do dia, qual animal que ia ser sacrificado, para que ia ser sacrificado. Então, tem um começo, meio e fim, uma ordem estabelecida. Isso tudo é rito. E o rito é importante, né? Existem momentos que você pode e deve ser espontâneo na sua oração pessoal, por exemplo. Mas naquilo que é mais sagrado, a igreja estipulou, seguindo a tradição dos apóstolos, ritos. Certo? E por isso que o missal é todo marcadinho. O que o padre tem que fazer, que hora que o padre junta as mãos, a hora que o padre abre as mãos. Isso tudo é marcado no missal, né? São várias rubricas. E aí, no momento da missa, antes da consagração, existe uma oração que o padre faz, chama-se prefácio. O que é o prefácio? Prefacere, aquilo que é feito antes. O prefácio é uma oração introdutória, um louvor, uma aclamação, que o padre convoca a assembleia e faz como que uma introdução do mistério que vai ser celebrado, que vai ser rezado e vivido ali logo em seguida. Eu estou aqui com um prefácio comum, porque ele tem a ver com que a catequese de hoje, a criação das realidades invisíveis. Aí o sacerdote diz assim: o Senhor esteja convosco, está no meio de nós, corações ao alto, nossos corações estão a Deus. Tudo isso tem um significado. Eu não vou me deter agora nisso, porque não é o nosso objetivo. E aí depois o padre começa sozinho. É verdadeiramente nosso dever de salvação, os dar graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, a quem louva os anjos, a vossa majestade, adoram dominações, reverenciam as potestades e celebram os céus e as forças celestes. Exultam os bem-aventurados serafins, unidos todos em comum exaltação. Juntos a eles, aí o padre diz, nós vos pedimos, aceitei as nossas vozes, falando com Deus Pai. Nós estamos louvando com essas criaturas
Aceitai, Senhor, ao nosso louvor, que súplice vos aclama toda a Assembleia. Aí, hoje, a catequese é sobre os anjos. As criaturas que são espirituais puramente. E aqui, nesse prefácio, ele falou alguns, mas não disse todos. Ele falou, por exemplo, dos anjos, falou das dominações, potestades, as virtudes celestes, os serafins. Mas não só são eles, que a gente vai conhecer mais hoje. Olha, eu juro, não é pecado, mas eu peguei essa camiseta hoje, aleatoriamente, no meu guarda-roupa, e depois que eu vi, poxa, hoje eu vou falar dos anjos, eu peguei a camiseta de São Miguel. Esse São Miguel Arcanjo, que tem uma espada lacerante contra Lúcifer. A gente vai entender basicamente a história dele, que é o foco para a gente entender toda a hierarquia celeste. No Catecismo Maior, esse aqui grandão da Igreja Católica, diz assim, quando fala sobre os anjos. Quem são os anjos? Aí tem a resposta de Santo Agostinho. Ele diz assim, Angelus officii nomen est non nature, queres nominis natura spiritus est, querim officium angelus est. Ou seja, quem são os anjos? Os anjos é o nome que se dá pelo ofício e não pela natureza. E o que é pela natureza? Ele é espírito. E o que é pelo ofício? Ele é anjo. Ou seja, quando nós dizemos anjo, nós estamos falando da missão dele. A missão que o anjo tem. Quando eu falo de natureza, ele é espírito. O que é um espírito? É uma coisa que existe, mas é uma palavra que a gente tem. É claro que é uma realidade que está acima da nossa condição humana, né? Mas é uma realidade que existe. O que é um espírito? Uma realidade que existe, mas que não é palpável. Que eu não posso tocar, entendeu? Eu não posso ver, eu não posso sentir, porque isso que eu posso fazer com os meus sentidos materiais, minha visão, audição, tato, paladar, essas coisas todas, são experiências daquilo que também é material, certo? E os anjos são puramente espirituais, eles não têm matéria, não têm forma. E Deus primeiro criou estes, que são mais perfeitos do que nós, são mais poderosos, mais inteligentes. Um só anjo é capaz de destruir todo o universo com o estalar de dedos. Se ele quisesse e se Deus permitisse. Mas Deus não vai permitir isso, claro. Mas por exemplo, um demônio, ele é capaz de fulminar todo o sistema solar de uma vez só. É uma criatura tremenda e muito poderosa. E a gente vê isso claramente na Sagrada Escritura, quando, por exemplo, os anjos aparecem para os profetas, os santos do Antigo Testamento. Todos, sem exceção, ficam com medo quando vê um anjo. E os anjos também aqui na Terra, quando vê um anjo, eles ficam muito temerosos, porque são criaturas tremendas, né? São João Bosco, por exemplo, via constantemente o anjo dele, era um dom que Deus deu, claro. Ele via o anjo dele e os anjos das pessoas. São Padre Pio, por exemplo, via constantemente os anjos de todo mundo. E isso, como era um dom, era desde criança. E aí quando ele foi confessar, a primeira vez que ele foi falar para o padre sobre os anjos, ele começou a falar com como se fosse algo natural, normal, corriqueiro, né? E ele ficou espantado porque ele achava que o padre que ele estava confessando também via os anjos. E ele viu, não, meu filho, eu não vejo os anjos. Isso é um dom que Deus te deu. Mas claro, o São Padre Pio, um místico tremendo. Recomendo depois vocês pesquisarem a vida dele, é muito bom. Cuidado com os filmes, tem muita mentira. É bom ler mesmo sobre a biografia mais certeira. E aí, o Catecismo deixa isso claro. Anjo é a missão. O que ele é de verdade é um espírito. O espírito é uma realidade que existe, mas que não é material. E, portanto, é mais perfeito. Porque ele não está nas limitações que nós estamos. Né? Não está na limitação, por exemplo, de sentir fome, de sentir cansaço, né? Tudo isso de ter que, sei lá, trabalhar, o labor. O anjo não precisa disso. Né?
Meu anjo da guarda agora, por exemplo, está do meu lado, ele está me ajudando. Mas se ele quiser ir para Tóquio, ele só ele pensar em Tóquio, ele já está lá. Não tem essa coisa de deslocamento, porque ele não tem matéria. Ele só age. É puro ato. Assim como Deus é. Por isso eles são mais perfeitos, porque eles são mais parecidos com Deus neste aspecto. Certo? E aí o catecismo segue com várias outras questões. Aqui no São Pio X tem várias questões sobre os anjos e vai dizendo quais são as criaturas mais nobres. São os anjos. Quem são os anjos? Eles são inteligentes. O que é inteligente? O que é um ser inteligente? Aquele que conhece, é capaz de conhecer a verdade, né? Intus legere, de ler por dentro. Intus legere, aquele que lê por dentro. Daí a palavra inteligência. E puramente espirituais sem corpo. Para que fim Deus criou os anjos? Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido e para os fazer felizes na eternidade. Esse é o objetivo. É o objetivo do porquê Deus criou os anjos, é o objetivo do porquê Deus nos criou. Deus nos quer fazer extremamente felizes ao sumo, de modo supremo. Mas isso não pode acontecer se antes não for manifestada a liberdade. Como assim? Deus é bondade suprema, Ele é o bem supremo. De novo, só recapitulando, Ele não é aquilo, Ele não é o que Ele é por adjetivo, por predicado, mas Ele é por essência. Ele não é bondoso, Ele é a bondade. Ele não é amoroso, Ele é o amor. Ele não é feliz, Ele é a felicidade. A satisfação plena da minha vida, o porquê que eu existo, a finalidade. Assim como uma faca existe para cortar, a finalidade do porquê eu existo é para ser feliz eternamente. Mas isso só pode acontecer em Deus. E Deus, Ele é irresistível. Se eu ver Deus agora face a face, eu não vou querer outra coisa a não ser Deus. Eu vou como ser obrigado, forçado a servir. E Deus não quer isso. Ele quer que isso aconteça de modo livre. Porque do contrário, a gente seria escravo. Houve, então, antes da criação material, a criação angélica, um teste para saber se os anjos queriam ou não servir a Deus. Se eles amorosamente iriam corresponder a essa missão que o catecismo diz. Como que a gente sabe de tudo isso? Pela Sagrada Tradição, pelas Sagradas Escrituras e pelo magistério da Igreja. Muito bem. De modo muito resumido, São Paulo fala isso na Carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15 e seguintes. São Paulo diz assim: a iminência de Cristo. São Paulo ensinando sobre Jesus Cristo. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, e as criaturas visíveis e invisíveis. Aí ele diz: tronos, dominações, principados e potestades, e toda a lista dos anjos. Né? A gente vai entender cada um desses. Veja, agora vamos meditar cada uma dessas palavras que São Paulo diz. Jesus é a imagem do Deus vivo. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o que é a pessoa da Santíssima segunda pessoa? É a expressão de Deus. É a palavra de Deus. É como se Deus explicasse o que Ele é. Contasse uma história e dissesse: olha, eu sou isso. E quando Ele faz isso, Ele gera eternamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sem começo nem fim. E aí, São Paulo diz: nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Por quê? Porque o livro do Gênesis começa que Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez, não é assim? Então, pela palavra de Deus, Ele criou todas as coisas. A palavra de Deus é criadora. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E aí ele segue: todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis. E todos os anjos, né? Os tronos, dominações, principados. Deus criou numa hierarquia os anjos. Eles não são todos iguais como a gente. Ele criou numa hierarquia de 9 coros. O que são os coros? São como se fossem patentes do exército, sabe? Primeiro lá tem mais raso que soldado, eu não sei. Recruta.
Recruta, depois é o quê? Soldado, cabo, sargento, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, aspirante a tenente, tenente, segundo grau, primeiro grau, capitão, major. Caramba. Aí general, ou não? Aí é tenente coronel, aí depois vem general de exército, general de brigada e general de exército. Nossa, caramba, que demora. Tudo isso. E tem um título em específico que só é concedido ao general de exército caso aconteça uma guerra. Qual que é? Marechal. Então Deus fez os anjos assim, eles estão como que no exército. Os anjos são um grande exército. Anjos e demônios também. Eles não são iguais. O mais raso, o mais baixo, que tem menos poder, menos glória, menos inteligência, são justamente o que a gente chama de anjos. Qual que é a missão deles? A missão deles, Deus revelou no momento da criação, para cada anjo. Cada anjo é um universo próprio. Cada anjo tem um tempo próprio. Por quê? Os anjos, como são criaturas espirituais, eles não estão sincronizados como a gente está na Terra, rodando em torno do Sol, com um dia de 24 horas. Os anjos não têm isso, porque eles não estão presos a isso. Então, para cada anjo, é um calendário diferente. Para cada anjo, é um universo, é uma coisa própria. Cada. E a teologia diz que os anjos, eles são mais numerosos do que as estrelas do céu. Porque a criação material, ela é menos perfeita. Logo, a criação invisível e imaterial, ela é muito mais abundante. Então, imagine, bilhões e bilhões de anjos. É incontável a quantidade de anjos que existe, que Deus criou. E Deus criou no mesmo momento que eles passaram a existir, eles já tinham completa consciência e inteligência de tudo. Deus ali revelou a missão para cada um dos anjos. Cada um dos anjos, Deus manifesta nele alguma característica, algum adjetivo que Deus tem. Entende? E esses que são mais básicos, assim, os menores, os anjos, Deus deu a missão, digamos que acompanhar algum ser humano na Terra, do momento da concepção até a morte. A missão deles, e eles ficam sempre, porque amam a Deus e servem a Deus, do nosso lado, o tempo inteiro, desde a concepção. Um anjo acompanha apenas uma pessoa? Apenas uma pessoa. Então o meu anjo é único. Ele é único. Ele não vai ser mais anjo que ninguém. E eu sou a única pessoa dele. Exatamente. E quando eu morrer? Quando você morrer, é um mistério se o anjo, a teologia, isso não tem, a gente não tem revelado. O anjo morre? Não. Ele é imortal. Então, eterno. se eu morro... No céu, se você for para o céu, você vai conhecer o seu anjo. Existe especulação teológica de que no céu o anjo vai nos ajudar também, porque lá no céu vai ser... A gente vai ter uma vida, a gente vai ficar estático ou um gelo. A gente vai ter missões, só que de um modo assim, imperecível. Só alegria e felicidade. Existe a especulação de que o anjo também vai nos acompanhar no céu, vai nos ajudar na liturgia celeste, no louvor a Deus e tal. Como eu sei quem é meu anjo? Deus pode revelar. Você pode pedir. Por exemplo, existem casos de gente que conheceu, por exemplo, São Padre Pio, São João Bosco. Você pode pedir, né? Intimidade com o anjo da guarda. E quanto mais você cresce na santidade também, isso mais fica próximo. Porque seu anjo da guarda, é a missão dele. São duas. Te ajudar nas realidades materiais. Ele é especialmente quem Deus designou para te ajudar com o que você precisa materialmente. Certo? Qualquer coisa que seja, me ajuda a passar na prova. O seu anjo da guarda está ali para isso. E ele quer te ajudar. O problema, ele só ajuda se você pedir. Porque ele também respeita o seu livre-arbítrio que Deus deu. Ele não viola isso. E também nas realidades espirituais. Que, antes de tudo, o seu anjo da guarda, assim como Deus, quer a sua salvação e sabe que você está em perigo. Eu, Patrick, posso ir para o inferno. E o meu anjo da guarda, primordialmente, pode me ajudar a chegar no céu.
Então, claro, se eu pedir para o meu anjo da guarda, me ajuda a acertar na Mega Sena, ele pode me ajudar, mas ele não vai fazer isso se isso for uma ocasião de pecado, de queda para mim. Porque Deus quer o meu bem integral e não só o bem daquele momento, certo? E o meu anjo da guarda sabe toda a minha missão, sabe, por exemplo, qual a morte que está reservada para mim, sabe qual é a minha vocação. Tudo isso Deus já revelou para ele. E é importante a gente ter intimidade com o anjo da guarda. Um caso muito interessante, o padre Fidelis, que constantemente está aqui em Cuiabá, um padre muito querido, muito santo. Ele tem uma intimidade com o anjo da guarda, uma coisa impressionante. Eu sempre conto essa história porque ele mesmo fala. Uma vez ele foi celebrar uma missa, ele é monge, mas ele é um monge diferente porque ele tem autorização para sair, ficar fora do mosteiro para fazer missão, apostolado. Ele ia rezar uma missa, ele estava se não me engano, no mosteiro de Anápolis. E aí, o mosteiro fica como que 8 quilômetros da cidade. Eu já estive lá, fiz retiro, maravilhoso. E aí ele ia celebrar a missa na cidade, então foi de carro, o carro do mosteiro. Quando ele entrou no carro, ele disse que ouviu claramente o anjo da guarda falando com ele: confere o óleo do motor. E como ele já tem intimidade com o anjo da guarda, ele já sabe. Também pela santidade de vida, porque o homem é impressionante, ele dorme 2 horas por dia. Assim, completamente entregue à missão. É claro, não é possível isso, é porque Deus sustenta, a graça de Deus sustenta, né? E aí, ele disse que ouviu claramente o anjo dele falando: olha, confere a ordem do motor. Então ele desceu, puxou a vareta, estava seco. O carro ia fundir com ele na estrada, ele não ia conseguir rezar a missa. Então ele pegou outro carro, simplesmente foi. Sabe, outros detalhes você vê na vida dos santos. Guido Schaeffer, por exemplo, santo surfista brasileiro, vai ser canonizado, se Deus quiser, em breve. O Papa Francisco já reconheceu a virtude heróica dele. Existem muitos outros casos na vida dos santos. É muito comum. Quanto mais você cresce na santidade, mais você vê a manifestação do seu anjo da guarda. E até pode ver pessoalmente mesmo. Existe o caso, por exemplo, no brasileiro, está vivo, que ele tem um dom, ele é católico, Deus deu o dom para ele, desde criança ele vê o anjo da guarda dele e conversa como eu estou vendo vocês assim. E uma vez ele indo para a faculdade, o anjo da guarda dele disse para ele desviar o caminho e fazer um caminho mais longo. Ele disse: eu estava cansado, chateado, eu não quis obedecer meu anjo. E o anjo insistiu. Aí pela 3ª vez o anjo da guarda dele disse que ele falou com uma voz de trovão, assim, uma coisa assustadora. Aí ele finalmente obedeceu porque ele ficou com medo do anjo da guarda dele e fez o caminho mais longo. Quando ele chegou na faculdade, ele ficou sabendo que na rua que ele ia passar teve um assalto, uma pessoa foi atingida por bala perdida e morreu. Lá entre o tiroteio, né, do assaltante e a polícia. Então o anjo da guarda serve para isso, para as realidades materiais, mas principalmente espiritual, para me fazer chegar no céu. Eu, por exemplo, experimentei isso várias vezes. Eu não sou santo, mas eu posso dar testemunho porque várias situações assim parece insolúvel, de repente aquela luz, eu rezando com o anjo da guarda me ajudar a tomar uma decisão. Ou coisa básica, por exemplo, eu sou de Rondônia, né? Família muito simples, eu morava em Porto Velho e os meus avós moravam em Ariquemes. Eu tinha que pegar 2 ônibus, eram quase 500 quilômetros. E aí, por causa dos ônibus, para eu chegar em casa só na madrugada. E como onde eu morava era um distrito, não tinha rodoviária, eu tinha que avisar o motorista para ele parar e eu descer. E como é madrugada, eu ia estar cansado com sono e eu poderia dormir e o ônibus seguir reto e ia parar, se ele atravessasse a balsa, ia pro Acre. Então ia ficar muito problemático para eu voltar. Eu não tinha, o que eu fazia? Não tinha um despertador. Eu rezava no anjo da guarda, várias vezes eu fiz isso. Eu faço até hoje, para me acordar. E confiava, e confio até hoje. E dormia tranquilamente. 5 minutos assim antes de eu chegar, eu despertava de repente.
mas incompleto, inteiraço, me despertava com sono. Ainda até hoje, quando eu estou muito cansado, eu tenho uma situação que, tipo, eu vou dormir tarde, eu não vou conseguir acordar no outro dia por causa do sono, eu peço para o guarda, eu acordo pleno, como se eu tivesse dormido assim 8 horas. Muito bom, vale a pena, faz experiência. Muito bem, eu até me perdi onde eu estava. Alguma pergunta? Então, seguindo, na hierarquia celeste. Depois dos anjos, tem os arcanjos. E aí entra, por exemplo, o Miguel. Já está indo? Já vou, eu só pego uma música. Ah, sim, pode. Desculpa. Muito bem, você está de carro? Ônibus? É? Boa noite. Boa noite. Depois dos anjos, tem os arcanjos. Arc significa maior, né? Arcanjo, ou seja, está imediatamente acima dos anjos. Quem que a gente sabe que é arcanjo, que tem na Sagrada Escritura, a gente pode dizer o nome, que Deus revelou. Miguel, São Miguel, é um arcanjo, ele não é um anjo. Rafael, o livro de Tobias, recomendo muito, é um livro pequeno da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, leiam, a história é uma história estupenda, do arcanjo Rafael, medicina de Deus, Rafael, saúde de Deus ou medicina de Deus. Miguel é Micael, quem como Deus, a gente vai entender a história dele já. E depois, Gabriel, mensageiro de Deus, o anunciador de Deus, o anjo que falou com a Virgem Maria, que anunciou que ele ia ser mãe de Jesus. Foi o arcanjo Gabriel. Então, de novo, um anjo já é tremendo, um arcanjo mais ainda. Acima dos arcanjos, os principados. Acima dos principados, as potestades. Acima das potestades, uma outra hierarquia de anjos chamada virtudes. Acima das virtudes, as dominações. Acima das dominações, os tronos. Memória falida. Acima dos tronos, os querubins. Acima dos querubins, os serafins. Os serafins são os mais gloriosos, mais poderosos e são os que estão mais perto de Deus. Dos anjos. Porque tem duas criaturas que estão perto, muito mais próximas de Deus, que a gente vai entender depois. Aliás, 3 criaturas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, tem uma leitura que é extraordinária. Extraordinária. Jeremias e Isaías. Eu vou ler, eu acho que você já ouviu isso antes. Quem que já foi na missa? Tu já foi, né? A visão de Isaías, ele tem uma visão, de repente, subitamente, Deus como que levou ele para o céu. Ele viu como que é o trono de Deus. Ele não viu Deus face a face, porque, de novo, a gente não pode ver sem morrer e sem ficar forçado. Então, ele teve uma visão do céu. O que Isaías viu? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado e vi os serafins se mantinham junto dele. Serafins é uma palavra que vem do hebraico, significa incandescente, que está pegando fogo. Por quê? Porque você está diante do... Como eles são muito próximos do trono de Deus, e Deus é amor, então eles são como que braseiros da caridade de Deus, eles estão muito próximos da luz de Deus. Os serafins se mantinham junto dele, cada um tinha 6 asas. Quem aqui já foi na catedral? Já foram? A próxima vez que vocês forem, olhem em cima assim. Tem as imagens dos anjos, eles têm 6 asas. Por quê? Porque o altar é onde Jesus está. Jesus é Deus. E qual é a criatura que está mais perto de Deus? Isaías, os serafins. Aí você pode contar que eles têm 6 asas. E aí cada um deles tinha 6 asas, com um par de asas velavam a face de Deus, com o outro cobriam os pés e o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e dizia: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a sua glória. E a este brado as portas estremeceram, e os seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. De fumaça, né? Como que o turíbulo, o incenso. Por isso que tem incenso na missa. Não é uma fumaça para sufocar as pessoas. É que primeiro, aquele cheiro não me faz lembrar de churrasco, mas me lembra a missa.
Sim. É gostoso. É bom, eu gosto. Eu também. Eu não posso, eu sou acorde também. Quando eu vejo, tipo, o Padre Francisco, eu fecho aquele de fumaça. E aí, eles se revezavam entre si, louvavam a Deus e ofereciam incenso. Aí depois tem a outra visão do profeta Isaías. Quem quiser ler isso depois, Isaías capítulo 6. Os primeiros versículos, é belíssimo. E aí depois disso tudo, agora eu vou contar como que foi a aprovação dos anjos, porque os anjos já foram provados. Nós estamos aqui na Terra, agora nós somos provados. Nosso tempo agora é de escolha. Entende? Para os que já morreram, já era. E os que vai nascer, isso ainda vai acontecer. Mas nós estamos vivos aqui agora, nós estamos tempo de escolha. E Deus não está preso no tempo e no espaço, porque Ele criou o tempo e o espaço. Então, está fora dele. Deus já está vendo o Patrick no inferno ou no céu. Eu não sei para onde eu vou. Quero ir para o céu, mas eu não sei para onde eu vou. Luto para ir para o céu. Deus já está me vendo. E assim foi com os anjos. Teve um tempo que eles estavam suspensos. Era o momento da escolha, da decisão. E como que foi essa prova? No último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, no capítulo 12, os mais belos da Sagrada Escritura. Meu Deus, eu amo demais. Jesus, a mulher e o dragão. Lá no livro de Gênesis, Deus disse para Eva que Deus disse assim para ela, mulher, que a serpente ia ferir o calcanhar dela, e ela em troca ia esmagar a cabeça da serpente. Deus fez uma profecia. Depois, quem é essa mulher que esmagou a cabeça da serpente? Maria. Por quê? Pelo filho dela havia salvação. A pessoa mais importante, a pessoa humana mais importante depois de Deus, depois de Jesus, que existiu na face da terra, é uma mulher. Porque assim como o pecado entrou no mundo por meio de uma mulher, Eva, Deus quis que a salvação viesse para o mundo por meio de uma mulher. E ela é mais poderosa que o mais alto serafim, a Virgem Maria. Deus colocou ela numa situação... Depois de Deus, a Virgem Maria é mais poderosa e mais gloriosa. E todos os anjos servem ela. A gente vai entender isso agora. No capítulo 12, versículo 1, diz assim: apareceu em seguida um grande sinal no céu. Essa é a visão do apóstolo São João, que ele também teve uma visão do céu. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher revestida de sol, e a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Isso aqui tem muita explicação do que é cada detalhe disso aqui, eu não vou deter agora. Depois, outro dia, se vocês quiserem estudar. Mas essa mulher é a Virgem Maria e é também a igreja. O sol é a graça de quem está na intimidade, na amizade com Deus, faz com que ela refletisse mais que o sol. Veja, eu não consigo ver o sol. E a Virgem Maria, Deus elevou ela de uma tal maneira que ela reflete mais que a luz do sol, tem a lua debaixo dos pés. E na cabeça usa uma coroa. Quem usa coroa? É um rei. Portanto, ela é rainha. Rainha de toda a criação. Porque Jesus é rei. E a mãe de um rei é sempre rainha. E Deus fez que a Virgem Maria fosse rainha, pela humildade dela. Estava grávida, gritava de dores. Depois apareceu um outro sinal no céu, um dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Veja, os anjos estavam lá. E qual que foi a prova que Deus fez? Dentre esses serafins, tinha um que era muito poderoso e mais glorioso, que Deus elevou, ele deu mais inteligência, mais sabedoria e mais poder. Esse serafim tem um nome, Lúcifer, né? Que é 2 palavras do latim, lux fert, ou seja, aquele portador da luz, porque ele era mais iluminado e mais inteligente. E como que foi a prova que Deus deu? Primeiro a gente vê na Sagrada Escritura, tem várias citações que a gente pode ver isso que eu vou falar agora, mas também por uma outra coisa chamada Ministério dos Exorcistas.
Eu separei um exorcismo aqui, a gente vai ver depois. Não se preocupe, não precisa ter medo. Porque os demônios falam coisas. E eles não toleram outras coisas. Então, um demônio não conseguiria ficar tentado, por exemplo, pela gula. Ou pelo pecado contra a sexualidade. Porque eles não fazem sexo. Eles não comem. Então essas coisas não... E os anjos são imortais. Então um anjo não consegue matar um outro. Porque os anjos não têm corpos. Então, essas coisas de pecado, os anjos não, propriamente, eles não podem cometer entre si, se quisessem. Então, como que foi que Deus provou eles? Por aquilo que é próprio deles. Uma maneira espiritual, ou seja, pela inteligência. Ele disse, olha, eu sou Deus. E o meu filho, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, vai se encarnar, porque eu vou criar a humanidade e eles vão pecar. E vocês vão ter que adorar o meu filho, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, numa forma humana. Alguns anjos, por soberba, que é um pecado inventado pelos demônios, já se revoltaram, dizendo, eu não vou servir isso. Porque seria o mesmo que Deus pedir pra gente, sei lá, servir um verme. Porque nós humanos, em comparação com o anjo, a gente está muito abaixo. Em inteligência, em poder, em glória. Então alguns anjos se revoltaram, assim, eu não vou servir. Deus humano eu não vou servir. Aí outros... Aí Deus seguiu a prova. Segunda prova, Deus colocou. Que o filho dele, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, ia se encarnar, mas não só isso. Ia morrer de uma morte mais vergonhosa possível. Morrer numa cruz. Aí outros anjos acharam inconcebível isso. Se Deus está louco, eu não vou servir como um verme miserável. E Deus que morre? Como assim Deus morre? Eu não sirvo. Alguns anjos já caíram, né? E isso tudo liderado por quem? Por Lúcifer, que não quis servir a Deus, não quis adorá-lo, não quis amá-lo, porque ele quis ser Deus. O pecado da soberba. Primeiro, o pecado foi uma invenção angélica. O pecado ele é mais espiritual do que corporal, né? E aí, por fim, a última prova. Deus disse, o meu filho, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, vai se encarnar, vai morrer numa cruz e vai nascer de uma mulher. E essa mulher vai ser a mais gloriosa de todos os anjos. E vocês todos vão ter que se submeter a ela, ao que ela pedir. Ela vai ser a rainha de todos. Veja que antes, na visão de São João, ele viu a Virgem Maria como uma rainha no céu, certo? É claro que Maria, diante de Deus, é menos que um grão de poeira. Só que a gente não vê as coisas com a visão de Deus, a gente vê de baixo para cima. E a Virgem Maria, diante da criação, ela é o topo. Ela é a mais poderosa, a mais gloriosa, porque Deus fez ela assim. Por causa da humildade dela. Justamente o que faltou em Lúcifer. Porque ele quis ser Deus, por soberba. E você vê nos exorcismos, quando o padre exorcista invoca a Virgem Maria, é uma coisa horrorosa. É uma tortura para o demônio. Ele não suporta. Não suporta nem que fala o nome. Porque justamente ele não passou na prova. Agora para os anjos não. Nossa Senhora de Fátima, vocês já ouviram falar da aparição de Fátima? Nossa Senhora apareceu em 1917 a 3 crianças na cidade de Fátima, em Portugal. Mas antes dela aparecer, apareceu um anjo que estava a serviço da Virgem Maria. Esse anjo deu a comunhão para eles, né? E revelou algumas coisas. Mas ele deixou claro que ele era um servo do céu, um servo de Deus, portanto também da Virgem Maria. E só depois que Nossa Senhora apareceu para os anjos, para os 3 pastorinhos. E aí, depois que teve esse teste, que Deus revelou isso e perguntou e quis saber quem iria adorá-lo e servi-lo livremente,
Lúcifer se revoltou contra Deus, porque ele quis ser como Deus. Todo pecado é uma soberba. A raiz de todo pecado é soberba. Por quê? Porque você está colocando uma criatura no lugar do Criador. Você está adorando uma criatura no lugar do Criador. E por isso todo pecado é uma idolatria. E o primeiro a fazer isso foi Lúcifer. E sob a influência dele, vários outros anjos que depois se tornaram demônios. E olha o que diz aqui, São João. O que ele viu? Um dragão vermelho. Era Lúcifer, que depois se tornou uma criatura... O dragão não é uma imagem, né? Claro que não existe dragão, mas é só para a gente ter uma ideia. Que ele passou a ser algo... um monstro. E aí ele viu que depois que apareceu o sinal, o dragão vermelho com 7 cabeças varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Não sei se vocês lembram do Evangelho, na missa de Natal. Jesus, quando nasceu, foi bastante perseguido. Herodes queria matar. Ele tentou matar todas as crianças recém-nascidas. Matou. Mas justamente o anjo Gabriel apareceu para José e disse: olha, pega Jesus e Maria e vai para o Egito. Mas o filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro, para aí ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu, e aqui São João vê como que foi essa luta, porque teve uma luta entre os anjos bons e os maus no céu. Assim como uma luta na nossa vida aqui na Terra, para eles também teve uma luta, só que foi uma luta espiritual. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos estavam de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar para eles no céu. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro, junto com os seus anjos. Veja, Deus colocou a prova. Lúcifer começou a gritar: eu não vou servir esse Deus louco. Eu não vou adorar Deus desse jeito, eu não vou amá-lo, não vou servi-lo, porque eu sou Deus. Se colocou no lugar de Deus. Lembra que eu falei que Miguel é um arcanjo? Então, dos 9, ele é o segundo. Tinha vários outros muito mais poderosos do que ele. Vamos lá, recapitulando, só para a gente lembrar. Anjos, arcanjos, principados, potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins e serafins. Olha quantos tinham acima dele. E Lúcifer era um serafim. Olha a coragem de Miguel, porque Miguel teve que lutar contra o mais poderoso de todos, o mais inteligente de todos. Mas Deus deu poder para ele. Por quê? Embora ele fosse pequeno, ele foi grande no amor. Ele se decidiu por amar a Deus e servi-lo no que ele pedir, no que ele quiser. E por Miguel ter sido maior no amor e na humildade, porque lembra que Lúcifer disse: eu não vou servir, não serve. Lúcifer foi o contrário. Ele gritou: serve-me, eu servirei. E disse o que é o nome dele: Mihael. Ninguém é como Deus. Eu não vou adorar você, Lúcifer, porque você é um tolo. Mas eu vou adorar o Deus verdadeiro. E Miguel liderou o quê? Os anjos bons. Embora ele fosse o segundo. Ele não tivesse tanto poder contra Lúcifer, que era um serafim mais poderoso. E aí São João relata isso com a brevidade de poucos versículos. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. Foi uma luta, é uma luta, a nossa vida, e assim como foi dos anjos. E depois que se decidiram, os anjos, como eles são
eles têm a inteligência dele de modo intuitivo, eles conhecem as coisas pelas essências. Então, quando eles se decidem, é de uma vez por todas. Como assim? Por exemplo, isso é um livro. Então, como que eu sei que isso é um livro? Porque eu sou humano, tenho inteligência, mas eu preciso das minhas como fala, sensações corporais, dos meus sentidos externos, para eu alcançar uma coisa que é substancial. Isso é uma substância de um livro. Ele pode ser vermelho, amarelo, menor ou maior, mas eu sei que isso pertence a uma classe, a um conjunto de coisas que se chama livro. E como que eu sei isso? Pegando, vendo, ouvindo. Certo? Então, o ser humano, para ele conhecer as coisas, ele tem que partir dos acidentes, como diz na filosofia, isso é um acidente. Né? Porque pode mudar a cor, mas isso não faz deixar ele de ser um livro. Então, essas realidades externas, chamadas de acidente. Eu primeiro tenho acesso aos acidentes para depois conhecer a substância. E qual é a substância? Que é um livro. Os anjos, ao contrário, eles batem já na coisa e já vê a substância. Então, o seu anjo da guarda sabe tudo sobre você. Ele sabe coisas que você não imagina. Primeiro, por causa da grande inteligência dele, sabedoria que Deus revelou, assim, sem fuso. Os demônios também sabem muitas coisas, mas não tudo. Por quê? Por exemplo, os demônios não sabem o que eu estou pensando. E os demônios não conseguem entender o meu grau de santidade, por exemplo, de caridade. Eles podem julgar e ver assim, pela minha conduta. Claro, se eu sou uma pessoa de vida pecaminosa, é claro que a minha alma está em pecado e não estou em graça. Não estou em amizade com Deus. Agora, o meu anjo da guarda tem uma grande vantagem porque ele está vendo Deus face a face. E por ele ver Deus face a face, ele vê exatamente o que é, para mim, a minha missão. E quem é o Patrick de verdade. Certo? E eles acompanham o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sobre os demônios existe especulação, isso não é um dogma, mas é muito crido, que assim como Deus envia um anjo que fica comigo sempre e, portanto, tem uma missão de me ajudar a alcançar a salvação e os bens materiais que me são necessários, existe especulação também que Lúcifer manda um demônio. Porque, embora ele está no inferno, Lúcifer ainda é um serafim. E, portanto, ainda tem poder sobre os demais. Outros demônios que estão no inferno. Certo? Então ele pode. Sabe, é bem aquela história mesmo. Quando Satanás não pode ir, ele manda o secretário. É exatamente isso. Né? Eles estão no inferno, mas eles têm um certo poder. Eles podem agir aqui na Terra, mas é muito limitado. Eles só podem ir fazer aquilo que Deus permite. E se eu der abertura? Porque os demônios é como um cachorro amarrado. Ele late. Mas ele só vai te morder se você se aproximar. Entende? E como que eu me aproximo? Pecando. Me afastando da amizade com Deus. Certo? Voltando, enfim, vamos ao catecismo sobre o 10º, só para a gente fechar com outras coisas sobre a vida dos anjos. Eu faço algumas perguntas. Vocês fazem deles. Que forma e figura tem os anjos? Como que os anjos se parecem? Eles têm asa? Não. Por quê? Porque é por espírito. Mas algumas vezes eles se revelam assim para que a gente consiga entender que é um anjo. Nem sempre. Por exemplo, nas Sagradas Escrituras, quando fala de algum anjo, sempre fala assim, um homem, um menino, um rapaz. Por exemplo, no Evangelho de domingo, quem foi na missa viu Maria Madalena e a outra foi com ela no túmulo de Jesus para terminar preparativo do corpo, como eles faziam o costume. Quando chegou lá, a pedra estava aberta e tinha um homem sentado com uma veste reluzente, uma veste branca. Era um anjo.
Veja, nessa imagem ali não tem asa, por exemplo. Então isso é só uma representação para a gente olhar aquela imagem e entender, é um anjo. Mas Deus, aliás, os anjos não têm essas representações. Foram todos os anjos fiéis a Deus? Não, nem todos, como a gente viu. Alguns foram para o inferno. Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso? Os anjos excluídos para sempre e condenados ao inferno chamam-se demônios. Pergunta: um demônio pode se converter? Sabe? Eu posso rezar, uma pessoa pode se converter, certo? Quanta gente já não teve histórias belíssimas, né? Por exemplo, o Padre Léo. Quem já ouviu falar do Padre Léo, que já morreu, da Canção Nova? Ele tem muita pregação dele na internet. Vocês nunca ouviram falar do Padre Léo? Padre Léo, ele era usuário de drogas. E um dia ele estava juntando a droga assim pra cocaína, que é o pó, né? Assim. Ele estava juntando para fazer aquele negócio assim pra cheirar, né? E ele viu, ele colocou num negócio de metal assim, e ele viu no reflexo, de repente Deus deu uma imagem para ele dele celebrando missa e purificando o cálice. Sabe aquele momento que o padre pega a patena e faz assim com o dedo? Do mesmo jeito que ele estava fazendo com a droga, Deus mostrou para ele que ele ia fazer aquilo na missa. Aí ele falou, naquele momento ele diz, né, que ele falou assim: nossa, essa droga tá muito louca, eu tô muito chapado. Erva boa. Erva boa. Aí depois teve toda a história da conversão dele, ele se tornou um bom sacerdote, né? Ele se converteu, abandonou o vício dele. Um milagre. Já morreu também. Tem alguns anos. Os demônios não podem se converter. Porque para se converter tem que ter uma coisa chamada arrependimento. Por que Deus pode me perdoar? Porque se eu me arrepender e pedir perdão e fizer o firme propósito de não mais fazer aquilo que ofende a Deus, Deus me perdoa. Se for matéria grave, isso tem que ser na confissão. Certo? Depois a gente vai estudar essas coisas mais para frente. E porque, por fim, Deus não perdoa os demônios? Porque eles não se arrependem. Eles estão obstinados no mal. Assim como os anjos bons estão obstinados no bem. Um anjo faz uma decisão uma vez por todas. Eles não mudam mais de ideia. É porque eles não são assim, como que é a palavra, meu Deus? Volúveis, como seres humanos, né? A gente tem dia que a gente está animado, a gente tem que estar triste, tem dia que está decidido, a gente está querendo desistir. Isso faz parte, né? A gente é assim, de altos e baixos. O anjo não. O anjo não está limitado a essas coisas do corpo. Então, quando ele toma uma decisão, é de uma vez por todas. É irrevogável. Então, os demônios, eles estão sofrendo muito agora no inferno. Mas mesmo assim, eles continuam blasfemando a Deus. E Deus ainda continua amando os demônios. Porque ele não se arrepende de nada que ele fez. E aqui já é uma coisa muito importante, que já fique bem claro, já é o momento de falar isso mesmo. Deus criou todas essas coisas, mas ele não criou o pecado. E o pecado não é uma coisa que existe por si. Ele é só a ausência da bondade. Ele é só a ausência do amor. Assim como a escuridão. Entende? É possível estudar a luz? Sim. A física estuda a luz. Existe ciência por trás disso. É uma coisa experimental. Por quê? Existe. Agora, se eu apagar a luz, o que acontece? Fica escuro. E o que é escuridão? É só a ausência da luz. Não é possível estudar a escuridão. Não existe física ali. Não dá para fazer nada que seja científico, palpável. Por quê? Porque simplesmente é a ausência da luz. Toda a maldade que há no mundo, todo o pecado, é simplesmente o quê? A ausência do bem. Deus criou as coisas boas. E você vê isso claramente no livro de Gênesis. A cada coisa que Deus criava, ele dizia, e Deus viu que era bom. Então Deus criou os demônios? Criou. Mas eles são essencialmente maus? Não. O que é ruim é o pecado deles. Certo? E eles se decidiram por uma coisa má. Decidiram pelas trevas. E por isso Deus não perdoa.
E por isso Deus também não perdoa a gente se a gente não se arrepender dos pecados verdadeiramente. Se morrer impenitente, não tem salvação. Não tem céu. Certo? Finalizando, os demônios podem nos fazer algum mal? Sim. Com a licença de Deus. Deus pode permitir que o demônio me faça algum mal. Mas Deus só permite isso quando Ele quer tirar um bem maior. Por que os demônios nos tentam? Os demônios nos tentam por inveja, porque eles sabem que a gente pode alcançar a felicidade e o paraíso e eles não. Então o demônio tenta a gente por pura inveja. E porque também eles querem a nossa condenação. E eles não descansam dia e noite para ver as almas perdidas no inferno. Por quê? Porque como eles blasfemam contra Deus o tempo inteiro, eles sabem o quanto para Deus, digamos assim, quanto é doloroso para Deus, entre aspas, né? Uma alma se perder eternamente. Então cada alma que cai no inferno é uma vitória para eles, porque ele está como que afetando o coração de Deus, que quer a nossa salvação, quer a nossa felicidade eterna. Como vencer as tentações? Vence as tentações com vigilância e oração. Os anjos que se conservaram fiéis a Deus, como se chamam? Chamam-se anjos, bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos? O que aconteceu com os anjos que se conservaram fiéis a Deus? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus foram confirmados na graça, gozam para sempre da visão de Deus, amam-no, bendizem-no, louvam-no eternamente. Lembra que eu falei aqui do padre que faz oração? Vou repetir porque eu acho muito bonito. É verdadeiramente digno e justo nosso dever e salvação. Dá-vos graças, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, nosso Filho, por quem louvam os anjos da vossa majestade, adoram as dominações, reverenciam as potestades e celebram os céus, as virtudes celestes, os bem-aventurados serafins. Unidos a eles e com exultação estamos nós. Aí começa o canto do santo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. A tradução nossa em língua portuguesa está Senhor Deus do Universo, mas não é o Universo. O original é Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Essa palavra é uma palavra que vem da língua de Jesus, o aramaico hebraico, que significa exército dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos, por quê? Dos coros angélicos. E daqueles santos e justos que estão no céu, que vão para o céu. Né? E essa é a nossa missão na Terra. Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Sim, Deus serve-se dos anjos como seus ministros. Deus pode fazer todas as coisas, Deus não precisa dos anjos. Deus não precisa do Patrick para fazer nada. Sabe? A igreja vai continuar muito bem, ninguém é substituível, nenhum anjo é substituível. Você não é substituível na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Mas Deus quis contar com você. Tem coisas que só você, Deus, espera que faça. Ele não precisa de você, mas Ele quis precisar. Aqui está a diferença. Por puro amor. E Deus tem um propósito na vida de cada um. Nada é aleatório. Nada na vida é aleatório. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Sim, devemos. Para implorá-lo seu auxílio, seguir as suas inspirações e ser reconhecidos por assistência. Mais uma vez eu recomendo, leiam o livro de Tobias no Antigo Testamento. Ele é pequeno, poucos capítulos, vale muito a pena para você saber como age um anjo na vida nossa. Você vai conhecer o arcanjo São Rafael. Amém? Amém. Entendido? Alguma dúvida? Eu tenho. Vai. Referente a essa revolta de Lúcifer Sim. e aos demônios serem tão invejosos sobre os humanos, aonde que
os tais 7 pecados capitais que não se podem se fazer em terra, se colocam nisso. Então, alguns pecados, por exemplo, gula, eles não podem cometer, porque eles não têm corpo. Entendeu? Luxúria, né, que é o sexo desregrado. Eles não podem, de novo, eles não têm corpo. Mas o pecado deles é mais grave do que isso. Por exemplo, soberba, inveja, mentira. Isso tudo um anjo pode fazer. Porque são coisas mais espirituais, entende? E toda a raiz dos outros, porque embora eles, por exemplo, eles não podem pecar por gula, mas por soberba, inveja, por mentira, eles incitam os seres humanos a fazerem coisas que nós podemos pecar e ofender a Deus. A gente também pode pecar por inveja, por soberba, por mentira, como usamos, mas também por luxúria, também por gula, né? Como foi com Adão e Eva, a serpente, o próprio Satanás tentou Eva para ela comer do fruto, pecar contra a gula. Eles perderam aquela inocência e a intimidade com Deus que eles tinham. E quando Adão e Eva, quando eles pecaram, eles perderam o que na teologia chama dons preternaturais. Eles tinham uma intimidade com Deus, uma coisa que era tremenda. Eles falavam com Deus assim, constantemente. Não tinha tristeza, não tinha dor, não tinha dificuldade, não tinha doença, não tinha morte. O trabalho não era coisa penosa. Quando eles iam estudar alguma coisa, era rápido e fácil, já conseguiam entender as coisas muito facilmente, sem esforço. Essas coisas todas a gente perdeu quando Adão e Eva pecou. Deus tirou esses dons como castigo. E como pena, entrou a morte no mundo. E tudo aquilo que é ligado à morte, né? Porque você vê, Ana Paula, que é médica, ela sabe mais do que eu isso. Eu tenho essa sensação, pelo menos, que a partir de uma certa idade, da juventude, cada dia você morre um pouco. É uma progressão para o túmulo. Né? E nada disso estava no plano de Deus. A morte não era isso que Deus queria. Mas assim como São Paulo explica isso várias vezes nessas cartas dele, o salário do pecado é a morte. Consequência, né? Nós somos livres para fazer o que a gente quer. Deus deixa a gente livre para qualquer coisa, mas não para as consequências. Aqui que está o problema. A conta chega, cedo ou tarde. Entendeu? Outra pergunta? Eu aprendi assim, então só queria te falar. Então você disse que os demônios eles não sabem o que nós pensamos. Não. Certo? Então toda vez que eu fizer uma oração, vou pedir algo íntimo no meu coração para tem que fazer em silêncio. No caso, eu não posso verbalizar, porque o que eu verbalizo, isso pode ser ouvido. Mas veja. Mas Você acho pode- que você- não vai estar perto de você assim. Não, ele vai. Não, ele vê o tempo inteiro. Os demônios conseguem, entendeu? É como eu disse. Eu Mas ela aprendi não vai ter isso. abertura, né? Ela não vai estar num momento ali de xingar, de brigar. O que você pensa, o que está na intimidade da sua consciência, os demônios não têm acesso. O que está na minha consciência? É o que está na sua consciência, o demônio não tem acesso, entende? O meu anjo da guarda tem acesso, por quê? Porque ele tem a visão beatífica. Embora o meu anjo da guarda está sempre do meu lado, ele nunca deixa o trono de Deus. Ele está ao mesmo tempo nos dois lugares, certo? E pela visão de Deus, eles sabem tudo sobre mim. E tudo mais quando Deus revelar. Agora, no caso dos demônios, eles não têm acesso ao que eu estou pensando, mas não tem problema eu falar, né? Agora, um anjo, um demônio, são criaturas extremamente inteligentes, extremamente sábias. Então veja, se um psicólogo é capaz de fazer uma leitura de você pelo seu comportamento, pelo jeito que você anda, como você se comporta, o jeito que você fala, né? Quanto mais um demônio, ele tem isso
Não é tipo deixar de falar que vai limitar, ele É. vai saber. Então, ele vai saber se você está com raiva, se você está com ódio, pela expressão do seu corpo, né? Pelo modo que você está agindo, se você está resmungando, se você está... O nosso corpo dá sinais do que a gente faz, né? Mas não é necessariamente um problema, ele sabe? Agora depende... Eu falo assim porque eu aprendi isso, mas quando eu era bem mais nova, Uhum. não lembro nem aonde é que eu aprendi. Porque, Não, mas tá certo. Porque eu já passei por outras religiões também, É? então eu não me recordo aonde foi que eu aprendi. Então, tipo assim, os meus desejos, os planos, assim, o que eu desejo pra mim, o que eu peço pra Deus, eu não peço verbalizando algo. Eu sempre peço na minha consciência, eu faço minha oração, não verbalizo, porque é uma coisa que eu aprendi, não lembro de qual, se foi na católica, se foi na adventista, que também eu já... Olha, Mas eu aprendi isso. Não tem tipo, problema. Eu nunca faço Veja. o pedido em alto, sabe? no Falando livro do verbalizando Apocalipse, alto. no livro do Apocalipse, a gente vai entender quando chegar na parte de oração, tá? Mas eu já vou adiantar. No livro do Apocalipse, São João fala assim: eu vi ainda o Cordeiro estava de pé no monte, perto dele 144.000 pessoas, isso no céu, a visão que ele teve do céu. Ouvia, entretanto, o coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas, de um potente trovão. Então, a voz dos santos no céu é como um potente trovão. Então, eles verbalizam para a derrota dos demônios, que não suportam ouvir a verdade. Eles não suportam ouvir a verdade. E é isso uma das grandes coisas que faz com que o demônio saia, por exemplo, de um processo. É quando o padre revela as verdades de fé, faz lembrar ele do que ele abomina e blasfema. Então, é uma coisa boa verbalizar, expressar com a nossa voz. Por quê? Deus criou a gente não é só espírito, a gente tem corpo. Então, para que eu possa dar o maior poder possível em minha oração, todo o meu ser tem que participar disso. Por isso que na missa, tem hora que a gente fica em pé, tem hora que a gente ajoelha, tem hora que a gente canta em voz alta, tem hora que a gente fica em silêncio. Na consagração, a gente tem que calar a boca. Só o padre fala. Por quê? Para que eu possa dar todo o poder possível em minha oração, todo o meu ser tem que participar disso. Certo? E por isso que a igreja sempre se esmerou, sempre ao máximo possível, de criar, né, um ambiente que seja favorável para a oração, que seja belo, né? De novo, um incenso, para que os meus sentidos participem, todo o meu ser participe da adoração a Deus. Entende? E para a confusão do demônio, é bom que você verbalize. Você proclame a sua vitória, porque ela vem de Deus e Deus quer fazer você triunfar. Entende? Porque você é batizada? Isso. Vocês receberam os batismos, desculpa. Você é batizada. Olha só, a diferença de você para um não batizado é mais do que de um ser humano um cachorro. Porque um batizado é filho de Deus, e quem é filho de Deus é herdeiro de tudo que Jesus é herdeiro. Quem não é batizado não é filho de Deus. E isso é terrível para um demônio, porque ele jamais vai poder ser filho de Deus. Ele jamais vai receber a herança que Cristo conseguiu por nós na cruz. Isso é muito grande, cara. Porque, o ser humano se casa, tem filhos. Os filhos... Nasce um urubu? Nasce um cachorro? Não. Nascem seres humanos, certo? De cachorro vai ser cachorro. São a natureza humana, a natureza canina. Agora, veja. Como é possível a gente poder chamar Deus de Pai? Deus tem natureza divina, eu tenho natureza humana. Não é possível isso. Só que para Deus não é impossível. E quando eu sou batizado, Deus eleva por graça. Eu sou por graça aquilo que eu não tenho por natureza. Eu sou elevado a um status de filho de Deus, assim como Jesus é. Entende a importância de vocês rezar em voz alta? É importante. É claro que nem em todo momento. Nosso Senhor diz mesmo isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, para a gente também orar na intimidade do nosso quarto, no silêncio. Isso tudo também faz parte. Né? Mas também em voz alta, como os salmos falam.
Alguma pergunta? Entendido? Amém. Já passei do horário.